Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Fernando Ornelas aqui da Abra Software novamente. Hoje nós estamos aqui falando de um workshop especificamente de SharePoint e InfoPath. A gente deu uma mudada um pouco no modelo do que é feito os workshops aqui na Abra Software, então a gente vai fazer agora algumas séries de vídeos, sempre iniciando um tema de uma maneira mais geral, dando um overview de tudo que a ferramenta pode fazer. E após isso a gente está dando o que? Temas no qual a gente pode flutuar entre eles, né? Hoje a gente vai dar um overview do SharePoint e também vou falar de uma ferramenta chamada InfoPath. InfoPath, para quem não sabe, é uma ferramenta de criar formulários da Microsoft. Ele é muito mais profissional que o próprio Forms, que há dentro do Office 365. O Forms você consegue criar formulários, consegue compartilhar. É uma metodologia muito mais rápida de criar formulários, só que o InfoPath ele é um formulário que você pode se conectar com o Visual Studio, conecta muito bem com o SharePoint, então ele fica mais acessível, fica mais profissional trabalhando com formulários. Nada que o Forms não seja profissional, mas se é um formulário mais simples, de repente, um formulário, uma solicitação de férias, alguma coisa assim do tipo, você pode criar um Forms. Agora, se é um formulário um pouco mais complexo, que necessita realmente de uma interligação com outros softwares, que necessita de campos específicos, é melhor você utilizar o InfoPath. E por que falar do InfoPath agora, sendo que há muito tempo atrás a Microsoft tinha informado que iria descontinuar a ferramenta? Por quê? Com o lançamento do Office 2019 no segundo semestre agora de 2018, nós temos agora o que? Um aumento, né, da vida útil do InfoPath e, consequentemente, um aumento também do suporte do InfoPath pela própria Microsoft. Então, até 2026, aí, tem bastante tempo, nós vamos ter um suporte estendido do InfoPath para quem utiliza SharePoint 2016, e isso também vai se estender para o Office 2019. E por que a Microsoft vai lançar o Office 2019, Fernando? Sendo que a gente tenta todo dia bater na tecla que nuvem é o melhor caminho. Porque a Microsoft sabe que o caminho para a nuvem, dependendo do tipo de empresa, dependendo da cultura em qual você está inserido ou do país que você trabalha, demora um pouquinho mais, tempo a tempo, para você seguir com isso. Então, a Microsoft está lançando um novo software que é baseado em on-premises, mas que realmente ajuda você a migrar para a nuvem e, consequentemente, vai te dar um suporte para isso, tá? Então, hoje, basicamente, as coisas que eu vou falar aqui, o SharePoint ele é válido tanto para os planos E1, E3 e E5 ou para os planos F1. Só que o InfoPath ele é voltado apenas para os planos E3 e E5 ou se você contratou um Office 365 Professional Plus, ou seja, você contratou uma suíte do Office 365 sem o suporte do Outlook. Ok? Então, se você tem um plano E1 ou você tem um Office On-Premise 2016, você tem que fazer um teste, baixar o InfoPath de uma maneira standalone no site da Microsoft e fazer um teste para ver se ele funciona numa estação E1, por exemplo. Eu não posso garantir que funcione uma estação E1, primeira coisa por causa de licenciamento, regra de licenciamento que é dentro da Microsoft. E para o Office Professional Plus on-premises, eu não posso garantir também porque eu não fiz esse teste, que a minha assinatura que eu utilizo na Abra Software para teste e a minha assinatura própria que eu utilizo dentro da Abra Software é uma assinatura do Office 365 Professional Plus padrão, ou seja, é um Office que já roda na nuvem, então não tem como fazer esse teste, tá? Mas futuramente, se eu conseguir fazer esse teste, eu posto no canal o resultado desse teste, ok? Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu falei hoje desse workshop, a gente vai começar falando do SharePoint, né? E por que falar do SharePoint? Porque hoje, independente do que você faça hoje na sua empresa, muita gente questiona a questão das migrações que há dentro, por exemplo, dos file servers. Será que o file server realmente na nuvem ele é mais dinâmico, ele é mais seguro? Será que realmente as pessoas conseguem ter essa mobilidade? Primeiramente, mobilidade é o conceito básico que a gente tem que falar quando a gente fala de nuvem. Então, se eu estou falando de SharePoint, quer dizer o quê? Que eu quero criar um site, quero criar uma pasta para o meu grupo, eu quero criar um espaço no qual a minha equipe consiga trabalhar de qualquer local, qualquer estado, em qualquer horário. Então, a gente vai mostrar aqui o quanto é simples criar um site. Lógico, vou criar um site aqui basicamente com o quê? Com um layout simples, tá? Nada de uma edição complexa. Se eu necessitar fazer uma edição complexa, eu teria que partir para baixar um SharePoint Designer para ter um layout, desenvolver um layout mais profissional ou conectar com outras fontes de dados, ou chamar um parceiro de serviço no qual ele faça esse design de um site para nós, tá? Então o que eu vou passar aqui, realmente para que o usuário comum no dia a dia ele consiga criar um site. Lógico, é importante salientar que a sua equipe de tecnologia ela precisa ter liberado o acesso para você
como, vamos supor, você poder criar um grupo dentro do Office 365. Então, se você não conseguir criar um site aqui, não conseguir criar uma biblioteca de documentos dentro do SharePoint, ou conseguir desenvolver funções dentro do SharePoint, pode ser que a sua equipe de TI esteja bloqueado o seu usuário, ou simplesmente libere uma função de usuário no qual não permite fazer isso. Então, se você não conseguir fazer e acompanhar o que eu vou mostrar aqui no site, é interessante que você entre em contato com a sua equipe de tecnologia para entender qual que é a dinâmica, qual que é o grau, qual que é o que eles colocaram lá de permissionamento dentro da biblioteca do SharePoint, ok? Então vamos lá. Primeira coisa aqui no SharePoint, eu cliquei lá no site do Office 365, portal.office.com, e abri o ícone do SharePoint, que é aqui no meu portal. Aqui, do lado do Remote, tem um SharePoint. Abriu aqui o SharePoint e prontinho. O SharePoint, quando ele não está bloqueado para nenhuma equipe, ele aparece aqui duas funções, que é o que? Create Site e Create New Posts, ou seja, Create New Posts é o que? Para você criar um site de realmente postagem de notícias da sua equipe, de informações do seu projeto. Esse criar um site é um pouco mais completo, tá? Então vamos lá, por exemplo, eu venho aqui criar um site. Ele vai abrir algumas funcionalidades aqui para a gente vai carregar. Eu já consigo ter duas opções aqui na hora de criar meu site. Ele aparece aqui como um Team Site ou um Communication Site. O que seja? É um site que vai ter um conteúdo dinâmico, bonito, que as pessoas da sua organização elas conseguem se informar do que está acontecendo, conseguem engajar por tópicos, eventos ou projetos, tá? E aqui no caso do Team Site é o que? Onde a gente vai compartilhar documentos, vai ter conversas com o nosso time, vai poder tracionar eventos, vai poder tracionar tarefas. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um site, um Team Site, que eu vou criar um site aqui, um site colaborativo. E legal que assim, hoje o aplicativo do Office 2016, principalmente falando um pouco de SharePoint, ele está mais maduro. Então, se hoje você está criando um site hoje baseado em Office 2016, no Office 365, ele já é um site que já tem um layout que ele já faz uma adaptação também para dispositivos mobile. Então, se você tem um iOS, tem aí o seu Android, é legal você entrar na loja desses respectivos softwares e baixar o conteúdo do SharePoint também para você ter o seu aplicativo mobile, tá? Isso lógico também se a sua organização liberar o acesso. Que eu acho que é legal liberar o acesso para você ter uma experiência do mobile completa. Vamos lá, então eu vou criar um site aqui. Vou pegar meu sobrenome aqui, Nogueira. Ele vai verificar se você escolher algum nome aí muito comum dentro da sua empresa, ele vai verificar se esse site está disponível já ou não. Então, se o nome estiver disponível, automaticamente ele vai falar que o grupo também que ele vai criar está disponível. Por quê? Quando você está criando um site aqui também, eu estou criando o quê? Um site que vai se conectar a um grupo do Office 365. Então, por isso que eu falei naquela primeira parte lá, é importante salientar que a equipe de TI tenha liberado a criação de grupos para os usuários finais dentro da empresa, tá? Então tem que verificar lá se não tiver liberado com a sua equipe de TI ou com a equipe de segurança, quem faz essa administração dentro do Office 365 é na sua corporação, na sua empresa, tá? Vamos lá, site Nogueira, tal. Nesse site aqui, descrição, eu vou tracionar, o que eu vou colocar dentro desse site. Então, no caso aqui seria o quê? Compartilhamento, né? Compartilhamento de arquivos, certo? Tarefas da equipe, projetos, ou seja, tudo que a gente faz no dia a dia aí dentro das empresas, né? E muito mais, certo? Tranquilo. Agora eu vou setar aqui o grau que vai ter o kit de privacidade do meu site. Para quem já acompanhou outros workshops de Teams, outras coisas assim, sempre entra nessa parte quando eu vou criar um grupo de entrar na questão de privacidade. Público é o que? Qualquer pessoa da minha organização vai ter acesso ao conteúdo do meu site, ou um site privado, somente pessoas que eu vou colocar dentro dessa equipe vão ter acesso a esse conteúdo, ok? Então vamos lá, vou criar um site público aqui. No caso aqui, um site público para todo mundo da minha empresa ter acesso ao conteúdo que eu vou gravar, ok? Então vamos lá, próximo. E aqui no caso, se eu precisar adicionar novos membros nesse grupo aqui, ele vai colocar, ou seja, o que é adicionar owners? Aqui no caso aqui, de vocês vai estar donos adicionais do seu grupo, né? O que é um owner adicional? É uma pessoa que vai administrar o site junto contigo. Então, se você de repente não puder liberar uma função de administrador, quiser adicionar uma outra pessoa nessa equipe, ou seja, vai ser a pessoa que vai colaborar, vai ter um acesso full dentro da sua organização. No caso membro, o membro vai poder adicionar, colaborar com conteúdos, né? Então você pode colocar aqui membros ou novos donos do site.
Se você não quiser, você pode pular essa parte e simplesmente clicar em Finish para ele finalizar a criação desse site, tá? No caso que ele vai fazer um redirecionamento para o site do SharePoint novamente, já com o conteúdo que nós temos aqui criado, tá? Então notem que ele criou o que? Um site no SharePoint com layout muito padrão, né? Então se eu quiser modificar algumas coisas no site, por exemplo, eu clico aqui do lado direito da tela no campo editar, tá? E aí ele vai preparar minha página para edição. Por quê? Para eu tirar aqui, tá vendo? Aquela parte de notícia padrão, excluir aquela parte aqui, tá vendo? De links rápidos, por exemplo. Eu vou excluir os links rápidos aqui, ó. E eu posso adicionar uma outra guia aqui, ó. Por exemplo, eu vou inserir aqui... quer ver? Por exemplo, deixa eu colocar notícias aqui, vai. Né? Vou colocar notícias aqui. Aí você posta aqui alguma coisa de notícia, né? Para manter sua equipe atualizada. É como se fosse um mural aqui, tá? Deixa eu escolher isso aqui para ver o que mais que a gente pode adicionar. Texto, colocar um link também, ó, um link aqui da web. Ó, coloque o link em uma página da web. Então, vamos supor, vamos colocar um guia de um site aqui. Um site fácil pra gente aqui, um site do UOL, por exemplo. Ó. Ele vai carregar a visualização. Ó, tá vendo? Site do UOL, beleza. Criou aqui bonitinho. Aí eu clico aqui para mover essa web part. Prontinho, tá? Criei aqui. Já coloquei esse conteúdo, uma parte de atividade, documentos. Aqui por enquanto não vou fazer nenhuma alteração a mais, tá? Vou publicar isso daqui. Eu coloquei o conteúdo do meu site aqui. Prontinho, tá? Agora, o seguinte. Aqui no lado direito, na parte de configurações, ó, eu posso fazer o que, ó? Alterar a aparência aqui do meu site também. Então, ó, o tema tá aqui. Eu gosto de usar esse tema escuro aqui ou esse tema aqui, ó. Eu achei um tema bacana, legal, tem um layout bacana que não pesa nos olhos, né? Então, aplicar aqui. Ó, tá vendo que bacana? Eu combino até com o logo do UOL aqui. Vamos lá. O que mais que eu posso colocar nesse site aqui, ó? Aqui em cima de novo, na parte de configurações, ó, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar um aplicativo. Por quê? Como eu vou falar de InfoPath hoje, quando eu vou falar de InfoPath, é interessante eu colocar também um aplicativo de formulários dentro do meu site que eu estou criando. Por quê? Depois isso vai auxiliar a gente a publicar o nosso formulário aqui dentro, tá? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui de programas adicionais para colocar? Tarefas, contatos, calendário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma biblioteca de formulários, vai. Vou colocar um aplicativo desse dentro do meu site. Ó. Aí eu coloco aqui formulários do InfoPath. E eu dou um criar aqui. Prontinho. Já colocou um criar aqui dentro, tá bom? Aí ele vai abrir aqui pra gente, ele vai redirecionar para o conteúdo do site novamente, para eu visualizar o que eu criei aqui, ó. Então, o novo aplicativo está aqui no meu site, tá vendo? Tudo que está aqui, uma pasta adicional, a página do site, tudo isso aqui entra como novo aplicativo quando eu clicar aqui em cima do botão direito na parte de configurações do site, tá? Ó, de novo, configurações do site. Eu posso também aqui, ó, nessa parte aqui, alterar a aparência também, por quê? Então, para cada parte lá, ó, para cada item que eu abro, né, dentro do meu SharePoint, eu posso alterar a aparência desse formulário, tá? Então, vamos lá. Criei aqui, aparência do meu formulário, mudei aqui. Agora é o seguinte, ó, configurações do site. Se eu clicar nessa opção aqui dentro do SharePoint, ele vai me redirecionar para o conteúdo do site, para poder fazer o que? Fazer a administração do site, mudar o que? O permissionamento do site, verificar as métricas de armazenamento do meu site, ou seja, quanto de cota que eu tenho dentro do meu SharePoint liberado para poder colaborar dentro desse site aqui, né? Ó, gerenciar recursos do site, por exemplo, ó, deixa eu clicar aqui. Ele mostra, né, o que eu posso ativar de recurso adicional dentro do meu site. Que é o que? A parte da aplicativos do Axis, por exemplo, tá clicando aqui, bloco de anotações do site, blocos de anúncio, caixa de correio, conectividade do Project Web App. Então, se você contratou o Project Web App, então você pode colocar o Project Web App dentro do seu SharePoint. Outras coisas aqui, um monte de coisa que você pode colocar. Página Wiki dentro do seu SharePoint, tá vendo? Ó, por exemplo, ó, eu vou habilitar ativar aqui essa página Wiki, para a gente colocar uma Wiki dentro do nosso SharePoint.
Tá vendo? Então, bem simples aqui, tá? Configurações do site, então ele vai mostrar os recursos que estão disponíveis para poder adicionar dentro daquele site lá. Se eu clicar aqui do lado esquerdo, formulários do InfoPath, foi aquele site que eu criei, a mesma coisa. Toda vez que eu criar um aplicativo novo, eu tenho que clicar em configurações do site para mudar a aparência dele ou mudar o permissionamento dele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, configurações do site, eu vou alterar a aparência. Então, eu vou pegar a aparência amarela escura aqui e aplicar, tá? Então, para cada site que eu abrir, tem que fazer essa informação. Tem que fazer desse jeito, senão não fica legal. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, permissões do site. Tá vendo? Membros do site. O que eu posso colocar aqui, ó? Então, vamos lá. Para a gente alterar permissionamento, sempre que eu criar uma biblioteca nova, por exemplo, eu criei aqui uma biblioteca de formulário do InfoPath. E vamos supor que, eu estou aqui da área de RH e eu vou determinar que pessoas, por exemplo, da área jurídica não vão entrar no site, ou que as pessoas que entrarem dentro desse site, elas vão ter um permissionamento diferente, ou seja, o cara do jurídico ele pode visualizar o conteúdo, mas ele não pode apagar o conteúdo. Quem pode apagar o conteúdo, vamos supor, por exemplo, é só o cara do comercial, o cara do TI, enfim, de qual for o grupo que você esteja criando o seu site, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, editar, ó, por exemplo, ó, everyone except external users, né? Todo mundo, exceto usuários externos, né? Então vamos lá. Eles podem fazer o quê? Todo mundo, exceto usuários externos, podem ler o conteúdo. E os membros que forem aqui do meu grupo, tá vendo? Ele até mudou, ó. Visitantes do site podem ler o conteúdo, ou seja, pessoas que não são desse grupo podem apenas ler o controle. Quem for proprietário, lembra aquela parte que eu coloquei proprietário de adicionar um owner diferente no meu site? Ele tem controle total do site. Então tudo que eu estou fazendo aqui de edição, modificação, ativação de recursos dentro do meu site do SharePoint, eu posso alterar a pessoa aqui, tá? Então beleza, essa parte de permissionamento aqui eu vou pular, que eu já mostrei. Vou voltar para a minha página inicial. Então deixa ele carregar aqui a página inicial, tá vendo? Então aqui já alterei a aparência do site, ficou legal. E aqui mais uma coisa, ó, nessa parte aqui do site, eu vim aqui em configurações do site, de novo aqui do lado direito, né, canto superior aqui da tela, permissões do site. Tá vendo? Aquela permissão que eu coloquei lá, ele já aplicou aqui também. Então, ou seja, ele está aplicando para todo o site do SharePoint que está aqui em cima. Ó. Esse site que eu criei, ele já está colocando aqui a opção. Então, se eu quiser convidar usuários externos no meu grupo, eu posso colocar, desde que a sua equipe de tecnologia tenha liberado isso para você, tá? De repente, você tenta colocar um usuário externo que não tem uma conta Office 365, porque a Microsoft é bem dinâmica. Então você pode convidar pessoas que têm uma conta do Office 365, que não tem uma conta do Office 365 na verdade. Vamos supor, eu tenho uma conta gratuita, uma conta Live, uma conta Hotmail, uma conta MSN, por exemplo. Eu consigo colocar uma pessoa aqui dentro desse site, mesmo que ela não tenha uma conta do Office 365. Ó, convidar pessoas, compartilhar o site somente. Tá vendo? Se eu colocar um e-mail externo aqui, vamos ver se está liberado. Vamos supor, eu não liberei lá no meu tenant, tá? Mas vamos fazer um teste aqui. No caso aqui, ele deixou, tá, aqui nesse site, porque eu estou utilizando outro site. No meu tenant da Bela Software, por exemplo, não está liberado. Então aqui, ó, enviar e-mail, segue o meu site, adicionar. Então, para você que tem liberado o acesso, no caso aqui completo, total do site, ele já libera a criação desse site, tá? Então eu já recebi um e-mail aqui, vou até olhar aqui no meu smartphone, que eu já recebi um e-mail informando que eu fui convidado a fazer parte de um site. Então deixa eu só abrir aqui rapidinho o meu e-mail, aqui no meu smartphone. Ah, prontinho, ó. Recebi um e-mail aqui da Rolling Spencer, no caso é o usuário que eu estou aqui abrindo, para fazer parte, para receber informações do site do SharePoint, ou seja, nesse tenant aqui liberei, então provavelmente na sua equipe aí, se não tiver liberado, tem que falar com a equipe de TI também, tá? Então você pode chamar pessoas externas que não tem uma conta de Office 365 para colaborar com o seu site do SharePoint, tá? Então vamos fechar essa parte de permissionamento do site aqui, ó, tem um membro dentro do site, pode colocar outros membros aqui dentro, tá? E você pode colocar convidados também no Outlook. Então você pode, não precisa colocar um por um, você pode colocar uma lista de distribuição do seu Outlook e aqui dentro também não tem que fazer aquele processo manual de adicionar um por um, tá? Também que é bem chato ficar só um por um. Tranquilo aqui? Então beleza. Aí vou aqui no caso, ó, novo. Eu vou entrar no meu site novo aqui.
ou criar uma nova biblioteca de documentos, ou seja, então eu tenho a biblioteca de documentos padrão aqui, vou colocar aqui, por exemplo, ó, documentos, projetos, 2018/2019, ou seja, segundo semestre de 2018, primeiro semestre de 2019. Primeiro semestre 2019, desculpa, segundo semestre de 2018 e primeiro semestre 2019, tá bom? Coloquei aqui, pronto, criar. É sempre importante a boa prática no SharePoint, sempre que você criar uma nova biblioteca de documentos, criar um novo aplicativo, sempre colocar na descrição o que você está colocando, né? Porque as pessoas geralmente, de repente você coloca uma outra pessoa como owner dentro do seu site, ela não vê isso, começa a criar uma outra biblioteca, e aquele site SharePoint que ia ser utilizado para ajudar a equipe a trabalhar, acaba ficando uma bagunça. Então é importante colocar essa descrição no site, que é uma boa prática de criação de conteúdo dentro do SharePoint, tá? Deixa ele só habilitar aqui, que isso depende também bastante da conexão com a internet. Então ele vai estar criando uma navegação aqui rapidinho, enquanto ele cria o conteúdo. Vamos lá. Às vezes a conexão mais rápida, a conexão mais lenta, depende se tem proxy também, então tudo isso afeta na hora de criar essa documentação. Tá? Então, se você demorar um pouquinho mais, ou do colega demorar um pouquinho menos, não entra nesse meio aí, porque tem que esperar mesmo. Tá? Vamos lá, criando aqui. Então, enquanto ele cria aqui o documento, eu estou recebendo alguns e-mails aqui de ativação, provavelmente é da biblioteca nova de documentos que eu estou criando aqui dentro do meu site, tá bom? Enquanto isso, ele está criando aqui meu documento, deixa eu fazer uma coisa bacana aqui, tá? Eu já vou fazer o seguinte, enquanto ele cria minha biblioteca de documentos, na verdade eu estou criando uma biblioteca nova aqui para poder adicionar documentos diferentes nessa biblioteca, tá? Só quero mostrar aqui rapidamente, antes de partir para o InfoPath, o seguinte, ó, deixa eu abrir meu site aqui, deixa eu copiar esse layout aqui, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, para fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui, para mostrar também uma outra coisa bacana, dentro dessa parte de documentos, é o seguinte, quando você carrega um documento dentro do SharePoint, é legal informar que esse documento ele tem versionamento, então você pode, quer ver, por exemplo, ó, vou carregar um novo documento aqui, tá? Ó, carregar um novo arquivo aqui. Carregar esse formulário aqui, tá? Vamos lá. Tá carregando um item aqui para o meu do SharePoint. Carreguei o item, bacana. O legal é que assim, hoje o SharePoint ele tem uma sincronização muito bacana com os aplicativos do Office 365. Então, por exemplo, ó, nesse aplicativo aqui, esse formulário que eu criei, ó, eu posso já vir aqui no Flow, ó, criar um fluxo. Para quê? Fluxo de aprovação. Então, se eu criei um formulário, coloquei esse formulário dentro da parte de documentos, eu posso criar um fluxo de aprovação. Por exemplo, para o gerente aprovar o formulário solicitado, para encaminhar esse formulário, essa informação, uma postagem dentro de um grupo do Teams, por exemplo, tá? E é bem simples, você clicar aqui, ó, solicitar a aprovação do gerente, ele vai abrir uma nova aba aqui no seu navegador de preferência e vai fazer o que? Vai abrir já o fluxograma pronto para você apenas o que? Personalizar com o e-mail das pessoas que vão receber essas informações que você está criando aqui do Flow. Então é importante lembrar que o Flow hoje ele se conecta tanto quanto o OneDrive quanto o SharePoint. Então tá vendo? Ele já cria aqui o fluxo. Se você clicar em continuar aqui, ele já vai para a parte de aprovação lá, para você gerenciar o que vai fazer ou não fazer se esse formulário for aprovado, tá vendo? Então ele já cria aqui, ó, se sim, se não. Então se você utiliza aí o Microsoft Visio para criar, né, os seus fluxogramas, isso aqui vai ficar legal dentro do Flow, tá? Então vou voltar para a minha parte de documentos aqui. Ó, versionamento. Se eu clicar no arquivo, clicar nos 3 pontos aqui, ó, eu tenho histórico de versão, tá vendo? Mais, ó, fluxo de trabalho, fazer o checkout do documento. Então, histórico de versão, por exemplo, se alguém modificou o documento, eu consigo pegar o histórico de versão e até fazer restauração. Por padrão, o SharePoint ele guarda até 500 versões do mesmo documento, tá? Então, se você, por exemplo, faz aquela parte no TCC de criar diversas versões do seu TCC, desde a versão 1 até a versão final, 2.0, 3.0,
o SharePoint já faz isso para você automaticamente, sempre que você faz uma nova modificação no documento. E é importante lembrar também que você consegue fazer edições online de aplicativos Microsoft. Então, se tiver aqui o Excel, o Word, um PowerPoint, você consegue editar isso aqui com até 300 pessoas ao mesmo tempo, tá? Mostrar as ações aqui de novo. Ó, que mais? Eu consigo também aqui, ó, criar um alerta para esse aplicativo, ó, no caso aqui para esse item. Então eu crio um arquivo aqui, ó, por exemplo, sempre que tiver uma modificação nesse arquivo, eu peço para ele mandar um e-mail para role aqui e posso colocar um outro e-mail aqui também, por exemplo, ornelas.fernando@live.com. Pedir para ele criar também um alerta para essa pessoa aqui sempre que alguém modificar esse documento, tá? Sempre separando por ponto e vírgula isso aqui. Tá? Mas, por exemplo, ó, a política que eu tenho dentro da minha organização, ela não permite eu compartilhar com usuários externos, então eu não consigo mencionar esse usuário aqui, só usuário interno. Isso é importante por segurança. Tá vendo? E que tipo de modificação, que tipo de alerta ele pode mandar? Quando qualquer alteração foi feita, quando uma outra pessoa alterar um documento, quando enviar um resumo diário, um resumo semanal de tudo que há aqui dentro, tá? Então, vamos supor, resumo diário, resumo semanal, ó, que legal. Ele manda um relatório para você todo dia, na segunda-feira, por exemplo, ó, às 3 horas da tarde, de qualquer modificação que houve no documento na semana anterior. Então, dou OK aqui, ele vai criar um alerta, vai te mandar um e-mail lá no Outlook informando que você criou um alerta para esse documento, tá? Você que é o dono do site aqui. Bacana? Ó, tá vendo? Esse é o criar alerta, então eu já criei um alerta para o meu documento, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui no e-mail, vai abrir o Outlook aqui pra gente. Ó, abrir o Outlook Office 365. Ó, prontinho, ó. Vai criar um e-mail falando aqui, ó, você criou um alerta bacana, bababá, você receberá o alerta de acordo com o método de entrega que você escolheu, beleza? Ótimo, então isso aqui, pessoal, isso aqui foi o SharePoint, tá? Foi só uma palhinha realmente do SharePoint. A ideia que eu falei nos próximos workshops é criar conteúdos já entrando em cada um desses itens que eu mostrei aqui hoje, mostrando a parte um pouco mais a fundo das ferramentas. Uma outra coisa bacana é, se você precisar fazer modificações mais profissionais no seu SharePoint, se você tiver o plano E3 ou o plano E5 do Office 365, você pode baixar a ferramenta SharePoint Designer. Então já para a gente dar esse pulo e falar do InfoPath, vamos voltar lá para a página inicial do nosso Office 365 lá. Aqui nessa parte de instalar aplicativos do Office 365, você vai clicar aqui, ó, e vai clicar em outras opções de instalação. Se você tiver um Mac, então você vai buscar o seu Office também aqui para o seu Mac nessa parte, tá? Então vamos lá. Tanto para o SharePoint Designer quanto para o InfoPath, você vai entrar aqui, ó, ferramentas e suplementos, tá vendo? Ele vai trazer aqui, ó, o InfoPath 2013 ou o SharePoint Designer 2013. Então, por exemplo, aqui, ó, no InfoPath ou no SharePoint, ó, vou abrir aqui o aplicativo SharePoint Designer. Ele vai pedir para eu abrir um site da web, tá? Deixa eu pegar um aqui, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai deixar. A última vez que eu tentei aqui, ele deu erro. Vamos tentar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui meu site. Pegar a página inicial do meu site aqui. Dar um Ctrl C. E lá pro meu SharePoint Designer. Ó. Arquivo. Ó, personalizar meu site. Abrir site, ó. Mas você vai deixar eu abrir o site aqui. Acho que faltou a SPX, mas vamos ver se ele vai deixar abrir. Vamos ver que ele deu uma mensagem aqui. Vai estar carregando o conteúdo, tá vendo? Tá conectando. Vamos ver se vai deixar conectar. Acho que agora foi. Ó, não deu certo no servidor. Provavelmente porque alguma configuração de conexão eu não liberei lá no meu site, tá? Não tem problema, depois eu vejo isso aqui. Mas mostrando que dá, né? Depende da conexão com a internet também. Aqui a gente usa proxy aqui, então pode ser que esse proxy ele dê algum problema, tá vendo? Deu acesso negado aqui, com a erro 403, que é o Forbidden, né? Tá falando que não tem acesso para criar esse site dentro do SharePoint Designer. Depois eu vejo o que é isso aqui. Mas vou mostrar que dá para criar aqui, tá? Tá bom, ferramenta, beleza, entendi. Vamos fechar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, partir para o nosso InfoPath aqui já. InfoPath Designer, tá? Então vamos lá. Criar um formulário bem simples, vamos lá. Formulário em branco. Você pode criar um formulário a partir de uma lista de SharePoint, a partir de uma biblioteca de formulários, a partir de um banco de dados SQL, converter um formulário, a partir de um formulário XML, a partir de um outro formulário que seja no InfoPath 2010. Então vamos lá, vou criar um modelo de formulário em branco, tá? Criar formulário aqui.
Beleza, tá vendo? Ó? Ele vai colocando alguns títulos aqui já. Ele cria uma coisa padrão, né? Então, por exemplo, aqui no meu formulário eu já posso, por exemplo, inserir imagens online. Isso aqui é bacana porque tem uma conectividade com o Office 365. Então, eu posso pesquisar aqui no Bing, ó, Office 365, por exemplo. Vamos pegar imagens do Office 365 na internet. Dar um pesquisar aqui. Ó, sempre no Bing é interessante desmarcar essa parte somente Creative Commons, tirar essa parte aqui e colocar em todas, tá? Porque por questão de privacidade, o Bing às vezes ele coloca e bloqueia algumas informações do site. Então vamos ver. Vou pegar uma imagem não muito grande para ficar ruim para adaptar o meu formulário. Deixa eu pegar uma aqui. Acho que essa aqui pode ser bacana. Essa aqui é grande também. Essa daqui, vai. Inserir essa imagem aqui online. Tá vendo? Eu posso já adicionar esse layout. Então deixa eu mudar aqui, ó, minha imagem. Tá vendo? Posso alterar o layout dela aqui para ficar bacana no formulário. Lógico, essa imagem é muito grande, tá? Então eu poderia pegar uma imagem menor para criar esse formulário. Mas aí fica a critério de vocês aí, se tiver informações da empresa, um logo da empresa, alguma coisa do tipo, tá? Então vamos lá. Criei a imagem no formulário aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, página inicial de novo, ó, inserir. Agora tem alguns modelos aqui, ó, que eu posso inserir no meu formulário. Esse aqui, ó. Tá vendo? Quero adicionar no formulário, então aqui, ó. Vamos lá. Formulário, solicitação de materiais. Solicitação de acesso a ferramentas do Office 365. Agora ficou mais legal porque faz sentido com a imagem que eu coloquei, né? Adicionar rótulo, né? Vamos lá. Caixa de texto aqui. O que eu posso colocar aqui nessa caixa de texto, né? Posso colocar aqui uma caixa de texto, um botão de opção, por exemplo, ó. Opa, volta aqui na página inicial. Tem alguns botões que eu posso colocar aqui dentro, ó. Então, por exemplo, nome de quem está solicitando o formulário, né? Caixa de texto, nome. Tá vendo? Ele trouxe aqui nesse campo, o campo número 1. Uma boa prática no formulário do InfoPef é você clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar em propriedade da caixa de texto. Por quê? No campo 1, você vai colocar o nome do solicitante. Por quê? Se atentem ao lado direito na parte de campos aqui, porque se você deixar ficar campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 aqui vai ficar muito bagunçado, e isso não é uma boa prática de criar um formulário no InfoPef. Por quê? Depois, se algum campo aqui der problema, você não consegue identificar, você ficar meio perdido. Pô, é o campo 1, não, é o campo nome, é o campo dado do solicitante, é o campo dado da ferramenta, então isso fica mais fácil de administrar. Então vamos lá. Tá vendo aqui também, ó, eu posso colocar aquela obrigatoriedade de resposta no meu formulário. Então vamos supor, aqui não pode ficar em branco. É mesmo como se fosse similar àquele campo do Forms lá que é resposta obrigatória, tá? Então vocês podem mudar algumas coisas aqui do formulário, tá vendo? A parte avançada, a parte de exibição, alinhamento, tal. Essas partes aqui eu vou pular porque eu não quero ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Então aplicar aqui. Ó, não pode ter espaço, beleza, não tem problema. A gente vai lá e coloca o famoso underline aqui pra gente, ó. Mas você vai deixar colocar. Prontinho. Vamos no solicitante, tá? Colocou aqui. E aí eu venho para outro campo aqui, ó. Aí o ideal é fazer o quê? Coloquei o nome do solicitante, né? Passo para cá, vendo? Coloca aqui, ó, nome. E entra o nome do solicitante aqui. E aí, vamos lá. Nome aqui agora é área, né? Ou melhor, equipe, né? Equipe, que o cara faz parte lá. Equipe o quê? De TI, equipe do que lá? E de novo, caixa de texto, campo 2, equipe. E vem aqui, propriedade da caixa, coloca aqui, mudo para equipe. Não pode ficar em branco. Aplicar, ok, tá? E coloca aqui gerente imediato. Mesma coisa. Eu venho aqui, caixa de texto, campo 3, botão direito, propriedade da caixa, campo 3, gerente underline imediato. Não pode ficar em branco. São o que? Campos que eu necessito realmente ter o controle das ferramentas, tá? O que realmente o que o cara vai colocar lá dentro. Agora é o seguinte, ó, vamos dar um enter aqui. E vou colocar aqui uma outra coisa, ó. Design. Deixa eu ver o que tem mais aqui bacana. Deixa eu ver, vamos lá. Esse aqui, ó. Título. Por quê? Agora eu vou pedir para o cara selecionar quais são as ferramentas que ele quer pedir, né? Ferramentas, né?
Deixa eu colocar a página inicial aqui, centralizar isso aqui. Ferramentas solicitadas, né? 2 pontos. Altera aqui o layout, vamos lá. Opa, peguei tudo aqui. Vamos lá, ó. Seleciono aqui meu texto, ferramentas, troco aqui o design dele, beleza. Ferramentas solicitadas. E agora eu venho aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos lá, vou colocar 3 aqui, tá? Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, tá vendo? Vou colocar aqui, vamos lá, Skype for Business, vou colocar uma outra aqui, InfoPath, e por último, Office Pro Plus, certo? Até aqui tranquilo. Mas eu vou colocar aqui, ó, isso aqui, ó, um botão de opção. Um botão. Por quê? O cara colocar qual ferramenta ele vai selecionar, não adianta só colocar aqui na ferramenta, né? Tem que trazer para cá depois os botões, né? Então vamos lá. Botão Microsoft Teams, eu tenho que fazer isso um por um, tá? Esse botão também aqui, ó, é legal ter o nome, tá? Mas eu não vou perder tempo aqui não, porque eu já falei para vocês que a gente pode fazer aqui. Então vamos pular aqui, ó, vamos colocar mais um botão. Botão de opção. Deixa eu pegar aqui. Ó, botão de opção de novo. Trazer para cá. Botão de opção. Trazer para cá. Então assim vai indo, ó. Ó, tá vendo? Botão aqui. Lógico, eu coloquei colocando um por um, tá? Eu tô fazendo uma maneira bem rápida mesmo e bem sem opção, tá? Bem tranquila mesmo, porque para criar um formulário mais, como que chama? Mais profissional demora um pouquinho mais de tempo. Então esse aqui é um formulário bem simples aqui, só pra gente demonstrar que a gente pode fazer, tá? No InfoPath. O layout aqui para edição tá um pouco difícil. Eu coloquei o negócio aqui mais chato. Pronto, agora foi. Faltou só mais 2 botões aqui, então vou colocar mais 2 botões aqui, ó. Botão de opção, colocar 2 aqui, ok. Vai criar 2 botões, eu posso puxar para cá. Pronto, trouxe para cá, pago aqui. Por último, esse daqui, tá? Prontinho. Aqui, mais uma ideia de como que vai ficar nosso formulário, tá? Pois isso aqui a gente pode editar isso aqui, tá? Trazer mais para cá, enfim. Mudar também aqui a letra, mudar a fonte dele aqui. Deixar um pouco maior, para ficar mais visível, ficar melhor aqui para o nosso formulário. Beleza, deixa eu alterar a cor aqui também. Pronto, tá? Vamos lá, tranquilo. Agora eu tenho que criar um botão de enviar, né? Não adianta nada, né? Para onde o cara vai mandar esse botão, né? Tem que criar um botão para enviar o formulário, né? Então vem aqui também, botão para mandar o formulário, né? Então deixa eu centralizar esse botão aqui, mudar ele aqui, a propriedade de botão, mandar um envio do formulário. Envio ou envio da solicitação, fica melhor, tá? Envio da solicitação. Bonitinho aqui, tal, né? Dou um aplicar aqui, ok. Agora é o seguinte, ó, nessa parte aqui, eu vim aqui, ó, em dados, tá? Esse dado aqui, ó, clico no botão e para e-mail. Por quê? Eu vou pedir para que ele mande esse dado aqui, né? Manda, quando eu clicar em enviar a solicitação, ele pode mandar esse aqui por e-mail ou pode mandar também para uma biblioteca do SharePoint, tá? Então, por exemplo, uma biblioteca no SharePoint, ó, se eu clicar aqui, deixa eu fazer um negocinho no meu botão aqui. Deixa eu pular essa parte aqui. Aqui, ó, envio de solicitação. Aqui, vamos lá.
a biblioteca do SharePoint, tá bom? Aí vamos lá, eu não criei uma biblioteca lá no meu SharePoint, então eu volto pro meu SharePoint, certo? Eu vou lá em conteúdo do site, no meu SharePoint. Deixa ele carregar aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, formulário do InfoPath, tá vendo? Esse formulário aqui do InfoPath, eu vou pegar esse link que tá aqui em cima, dar um Ctrl+C nele, beleza? E eu vou dar um Ctrl+V nele aqui, ó, de avançar. Ele vai se conectar, tá vendo? Definir como conexão de envio padrão. No OK aqui. Agora é o seguinte, ó, a gente vem aqui na página inicial e dá um visualizar no nosso formulário, para ver como ele tá vendo? Ó, os nomes aqui, ó, o campo, né? Ornelas, equipe TI, Ednei. O formulário tá prontinho aqui já para testar, tá vendo como ele ficou? Então deixa eu fechar a visualização aqui, tá bom? Então aqui, campo 6, bonitinho, gerente imediato, solicitação, tranquilo, tudo certo aqui, tá? No meu formulário. Envio de biblioteca, aqui também, tudo certinho. Então beleza, já deixamos nosso pronto meu formulário aqui. Agora que eu já coloquei a conexão, eu posso também mudar aqui, ó, na conexão e mudar a opção de envio também. Tá vendo? Aqui ele está colocando para a biblioteca do SharePoint direto. Eu posso colocar simplesmente aqui, ó, para e-mail também. Então ele pode mandar um formulário, mandar para o meu e-mail, tá vendo? Vou colocar o e-mail aqui, meu. Com uma cópia para outra pessoa. Então eu coloco uma cópia para a Holly aqui. E aqui eu preencho a informação que vai para a pessoa, né? Eu personalizo se eu quiser. Deixa eu voltar aqui ao assunto que eu não coloquei. Formulário. Dou um avançar aqui. Tá. Posso mandar esse dado como anexo ou não. Vamos avançar aqui também. Prontinho. Já deixei meu formulário pronto aqui. Depois eu vim aqui, ó. Feito isso, clique em publicar. Tá vendo? E-mail, servidor do SharePoint. Formulário XSN, salvar. Posso escolher aqui, né? Vou colocar no site aqui. Aquele site que eu tinha conectado, a biblioteca, tá do SharePoint. Deixa ele conectar aqui minha base de dados. Biblioteca de formulários, avançar. Ó, atualizar com o modelo, formulários do InfoPath, aquela biblioteca que eu tinha criado lá, meu aplicativo que eu tinha criado dentro do SharePoint. Ele vai obter uma lista aqui de conteúdo disponível. Essa etapa aqui demora um pouquinho. Se eu quiser criar uma coluna, alguma coisa que não precisa, dá um avançar aqui, publicar. Pronto. Agora o meu formulário vai estar disponível dentro daquela biblioteca de formulários que eu criei dentro do meu SharePoint. Tá? Deixa ele concluir aqui. Atualizar meu campo. Essa parte aqui é um pouco mais demorada que o e-mail, porque ele conecta com o SharePoint, faz conexões, estabelece um monte de regras lá e depois ele aplica para cá, tá? Tá vendo? Salvando o formulário, template, tudo mais aqui. Ó, fechar. Prontinho. Já aplicou esse formulário lá dentro do meu site do SharePoint. Pronto, aqui lógico, né? Para desenvolver você vai levar um pouco mais de tempo. Aqui na parte de desenvolvedor, aqui dentro do InfoPath, ele mostra que você pode ter um editor de códigos conectado com o seu Visual Studio, por exemplo. Então, tem coisa pra caramba aqui que a gente pode utilizar. Tá, galera? Então, por hoje
foi isso, tá? Muito obrigado por quem participou. Esse workshop vai estar disponível dentro do nosso YouTube no canal do Bra Software. Mas se inscrevam nesse canal, participem, comentem os vídeos que estiver lá dentro e deem sugestões também de próximos workshops. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.